Bom dia, crianças lindas do meu coração. Hoje a gente vai aprender a fazer o nosso personagem saltar nos jogos. E para isso, a gente vai precisar gastar um pouquinho de tempo para a gente entender a lógica por detrás do movimento de salto dos jogos. Então, vamos lá para o nosso Unity, vamos para o nosso jogo, melhor ainda, já vamos direto para o nosso código Player Movement. Vamos lá? Dentro do nosso código, nós já fizemos o nosso movimento. Agora, a gente vai fazer o salto. Então, para ficar mais fácil, eu vou escrever as instruções de como vai funcionar o salto. Então, eu venho aqui como um comentário, vou escrever aqui salto. E como ele vai funcionar. Então, qual que é a ideia? Quando eu apertar o botão de salto, for apertado, o player salta. Só que o computador ele não entende o player salta. Eu preciso falar para ele quais são as instruções para realizar esse salto, tá certo? E aí, qual que é a instrução para realizar esse salto? O salto é um movimento vertical em que meu player vai para cima, correto? Assista o vídeo que eu postei aqui num short, que é o vídeo dos eixos vetoriais, para você entender por que o nosso salto a gente vai movimentar no eixo Y, que é o vertical. Então, saltar é fazer com que o nosso player ganhe uma velocidade no eixo Y, ganhe uma velocidade para cima. Então, saltar é ganhar velocidade no eixo Y. Agora, lembra que a gente até criou o float speed, que era para determinar a velocidade, a gente conseguir balancear a velocidade do nosso player. A gente vai criar também uma variável chamada jump speed. Então, jump speed. Essa variável vai determinar a intensidade do nosso salto, que aí durante o jogo, se a gente vê que ele está saltando muito alto, tá ruim, vai ficar muito fácil desviar das coisas, ou muito lento. Se ele estiver saltando muito baixo, ele não vai conseguir atingir onde ele precisa. Então eu vou colocar aqui, ó, para a gente balancear de acordo com a variável serializada jump speed. Até aí, beleza? Só que aí tem uma regra que precisa acontecer. Eu escrevi que quando eu apertar o botão, ele vai ganhar uma velocidade no eixo Y. Certo? Apertei o botão, ele ganha a velocidade. Só que o que acontece? Se ele ganhou a velocidade, já está no alto, e eu apertar o botão de novo, ele ganha essa velocidade de novo. Então ele vai dar um pulo duplo, ou triplo, ou quádruplo. Então, enquanto eu estiver apertando o botão, ele vai pulando, vai ganhando velocidade, vai subindo. Isso não ajuda a gente. Então a gente tem que colocar uma regra aí. Tem que colocar uma condição, tem que colocar um if. Qual é a condição? Ele só vai pular se ele estiver no chão. Beleza? Então, se ele está no chão e eu apertar a tecla, aí sim ele ganha essa velocidade. Então, vamos lá para o código para a gente escrever essa instrução. Vamos lá. Quando o botão de salto for apertado e se o player estiver no chão, o player salta. E o que é saltar? Ganhar velocidade no eixo Y de acordo com a variável serializada jump speed. Beleza? Descrevi como é que vai ser aquele salto, tá bom? E como que ele vai saber que ele está no chão? Para ele saber que ele está no chão, agora a gente vai falar sobre isso. Quando o player toca o chão, a variável
on ground, que significa no chão, se torna verdadeira. Ou seja, quando ele tocar o chão, a variável fica verdadeira. Ou seja, quando ele tocar o chão, a variável fica verdadeira. Então, on ground, tá no chão, beleza. E aí, quando ele tá no chão, on ground verdadeiro, ele pode pular de novo, certo? Só que eu tenho que falar para ele ficar falsa quando ele sai do chão. E quando ele sai do chão? Quando ele salta. Então, vamos lá no código. Então, ó, o player salta. O que é saltar? Ganhar velocidade no eixo Y de acordo com a variável serializada jump speed. Eu vou dizer que quando ele salta, a variável on ground se torna falsa, porque ele não estará mais no chão. Então, on ground, false, ele não está no chão. Então, vamos organizar aqui nosso textinho e pronto. Nosso código está montado, toda a parte teórica. Para a próxima parte, você vai precisar saber o que é um collider e o rigid body e como você coloca esses componentes dentro do seu objeto. É rapidinho, são 2 vídeos de 1 minuto, são 2 shorts rapidinhos. Os links vão estar aqui no comentário ou em algum lugar aqui na tela, beleza? Agora a gente vai para a próxima parte, que é configurar o rigid body do jeito que a gente precisa. Vamos lá? Lá na Unity, voltando lá para Unity, vamos clicar no nosso personagem, nosso player, para ver o box collider e o rigid body que a gente colocou lá naquele vídeo rapidinho que eu mostrei no short, tá certo? Lembrando o que é o rigid body, ele transforma aquele corpo em algo físico, em algo que pode ser trocado, em algo sólido, tá certo? Tem várias informações aqui dentro do rigid body, mas o que a gente vai usar de importante nesse momento, por exemplo, é a massa. Então eu consigo estipular mais ou menos qual que é a massa do meu player. Eu vou deixar a massa como uma pessoa de 60 quilos, por exemplo. Damping linear e angular seria o atrito, tá? Então ele vai perdendo velocidade com o tempo. Isso para mim não é importante, então eu vou tirar o angular damping do linear damping. Isso não é importante. Ele é automatic center of mass, ele calcula o centro de massa dele automaticamente, pode deixar. Tensor também. Use gravity, o que é use gravity? Se ele vai utilizar a gravidade, pode deixar que sim, porque quando ele saltar, a gente quer que ele caia novamente. O que é importante pra gente é isso aqui, ó. Constraints. O que é constraints? É restrições. Quando você coloca uma restrição, você está impedindo que algo aconteça. Então, constraints freeze position. O que é freeze position? Significa que as colisões, os impactos, as coisas que acontecerem de pancadas no nosso player não vai alterar as posições dele. Então, se eu coloco aqui, ó, freeze position X, não importa o quanto que meu player bata em alguma coisa, ele não vai mudar a posição dele em X. Se eu coloco aqui em Y e Z, significa que não importa o quanto que ele bata em alguma coisa, não importa o que aconteça, ele não vai mudar as posições dele em X, Y e Z. Eu vou deixar o Y desmarcado porque ele vai fazer o nosso salto. Freeze rotation significa que se ele bater em alguma coisa, ele pode rodar. Também eu vou colocar eles marcados. Eu não quero que o nosso player rotacione. Ele vai estar sempre indo para a mesma direção, sempre virado para o mesmo lado. Qualquer movimento a respeito disso, eu não vou fazer através da física. Eu vou fazer isso através da programação. Então, pode deixar tudo isso travado, tudo isso restrito. Sem movimentos no X e no Z e sem rotação no nosso player, tá certo? Se você vai fazer um jogo de corrida, por exemplo, você tem que tirar essas restrições, porque quando um carro bater, você quer que ela simule a física da batida. Então você deixa sem essas restrições. Que o nosso jogo ele é muito simples, então eu não quero que essas restrições, essas pancadas, essas coisas que vão acontecer na física, atrapalhem a programação do nosso jogo. Beleza? Certo, agora que a gente configurou o rigid body, que é o corpo sólido do nosso objeto,
do nosso player, a gente precisa chamar esse corpo sólido dentro do nosso código. Lembrando que ele é um componente dentro do nosso player. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável de rigidbody para poder chamá-lo e dizer o que a gente quer que aconteça com ele. Vamos para lá? Vamos lá para o código? Tá, agora aqui no código a gente vai criar uma variável de rigidbody da classe rigidbody, certo? Essa variável vai se chamar RB. Para facilitar. E outra, esse RB é bastante utilizado por outros programadores de Unity. Então, se alguém que já conhece Unity for ler seu código, vai ficar fácil dele identificar, tá bom? Mas aqui eu criei uma variável de rigidbody. Eu falei para ele, falei assim, olha, eu vou manipular, quando eu criei a variável, eu estou dizendo para o código o seguinte, estou dizendo para o computador, eu vou manipular um corpo sólido. Só que eu ainda não disse para o computador se é o próprio corpo sólido desse objeto, se é o corpo sólido de outro objeto, se é o corpo sólido do objeto que está batendo nele, eu não falei ainda, mas eu preciso dizer. Então o que eu vou fazer? Eu vou dentro do awake. O que é o awake? É aquele código que ele é executado quando o objeto chega na brincadeira, chega no jogo, chega na cena. E eu vou dizer o seguinte, sabe o rigidbody RB? Sabe o RB? Ele vai guardar dentro dele o getComponent rigidbody. O que é esse getComponent rigidbody? Ele está puxando para dentro dele o corpo sólido do próprio objeto que tem o código. Então esse script player movement está dentro do player. Quando eu coloco essa informação aqui, ó, getComponent rigidbody, eu estou dizendo que eu vou mexer no corpo sólido do próprio player. Essa é a ideia. Então ele não vai buscar outro objeto que tem o rigidbody, vai buscar o próprio objeto que tem o próprio objeto que tem o código, que tem o rigidbody lá dentro. Entendeu? Eu poderia, por exemplo, só um exemplo, a gente não vai usar nesse formato, colocar aqui, ó, in children. Quando eu coloco em children, o que ele está fazendo? Ele está buscando um corpo sólido nos filhos desse objeto, que não é o caso, tá? Esse próprio objeto já tem o rigidbody. Então, como esse próprio objeto já tem o rigidbody, eu coloco getComponent rigidbody. Agora, toda vez que eu digitar RB, eu estou fazendo uma alteração no corpo sólido do próprio player. Beleza? Salva. Mais um passo, nós vamos criar duas variáveis. Uma variável de float, que é um ponto flutuante, que são os números decimais que a gente já aprendeu, que vai se chamar jump speed. E uma outra variável, que é uma variável booleana, que só aceita verdadeiro ou falso, zeros e uns, basicamente. Uma variável booleana chamada onGround, que vai ser quando ele estiver no chão, certo? Vamos lá para o nosso código. Então aqui, ó, embaixo do rigidbody, a gente vai criar a variável serializada, serialize field, uma float, que vai se chamar jump speed, certo? E uma outra variável que vai ser uma bool, uma variável booleana, que vai se chamar onGround. Lembrando que ela já nasce como falsa, tá? Então ela começa falsa já, de cara. Então onGround. Então criamos essas duas variáveis. E agora essas duas variáveis vão ajudar a gente a controlar o nosso salto. Pronto. Toda a preparação para a gente começar a fazer o nosso código ganhar vida já está pronta. Agora a gente vai executar aquelas lógicas que a gente criou. De quando apertar o botão, ele verifica se ele está no chão. Se ele estiver, ele salta e pronto. Beleza? Vamos lá, vamos ver o código funcionar. Vamos ver esse código criar vida. Então, aqui, ó, lembra que os botões que a gente faz dentro do void update. Certo? Então vamos lá embaixo. E aí eu vou colocar um if se. Lembra como é que é o botão apertado? Controllers, player movements.
tudo isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e Ctrl V. Só que ao invés de ser o down movement, a gente vai colocar o outro que a gente criou, que é o jump. Está na dúvida nisso daí? Volta lá naquela configuração que a gente fez do input. Aí você vai relembrar, tá? Então, a hora que eu apertar o botão de salto, o que ele vai fazer? Mas, ó, presta atenção na nossa lógica. Tem duas regras que vão precisar para acontecer. Vamos lá, vamos ver lá no nosso texto. Aqui, ó, do salto. Quando o botão de salto for apertado, legal, a condição já está lá. E esse I é importantíssimo, significa que as duas condições precisam acontecer, tá? Se o player estiver no chão, opa, quem é se o player estiver no chão? On ground. Então vou colocar aqui, ó, lá de novo. Se o botão jump for apertado, tá vendo esses dois eixos comerciais? O que eles significam? Que eu preciso de duas condições para que algo aconteça. E aí eu vou escrever o on ground. Ou seja, ele tem que estar no chão, tem que estar no on ground e você tem que apertar o botão para que aquilo aconteça. Tá certo? O que tem que acontecer? Vamos voltar para o nosso texto, vamos subir lá de novo. Quando o botão de salto for apertado e se o player estiver no chão, a variável onGround se torna falsa. Então vamos lá, a variável onGround se torna falsa. Então vou falar aqui, ó, onGround igual a false. E o que mais que vai acontecer? E o player salta. E aí o que é saltar? Ganhar velocidade no eixo Y. Então vamos lá, como que eu digo para ele para ganhar velocidade no eixo Y? Eu vou ter que mexer o corpo sólido do nosso player. Então eu vou escrever RB, ponto, certo? Tô mexendo no corpo sólido, ó, pega o corpo sólido e você vai ganhar velocidade. Aí eu vou chamar add force. O que é add force? Ganhar uma força. Essa força tem vários tipos e você vai controlar esses tipos de forças de acordo com a física que você quer. Força, impulso, velocidade, aceleração. E aí é bom dar uma relembrada na física para você poder saber do que se trata. Nesse jogo, o importante é a velocidade. Então não estou preocupado com os outros aspectos. Se eu criar, por exemplo, players diferentes que vão saltar alturas diferentes de acordo com a sua massa, por exemplo, eu vou usar a força ou o impulso, não vou usar a velocidade, tá? Então são aspectos da física que vão contribuir. Legal, vai colocar uma força no corpo sólido. Qual é o tamanho dessa força, a grandeza dessa força? Jump speed, certo? Então ele vai adicionar essa força. Eu estou colocando jump speed, mas eu não estou dizendo, lembra que eu tenho os três eixos, x, y, z. Para onde que essa força jump speed vai ser executada? Eu tenho que falar para ele um vetor. Então eu vou fazer assim, ó, vezes. Aí tem um truque. Como eu quero que essa força seja um salto para cima, eu vou escrever vector3.up. Aí eu facilito a minha vida e eu não preciso escrever um monte de código para poder falar que é um vetor. Então eu só estou dizendo para ele, ó, essa velocidade é para cima, é vector3 up, para cima. Vou pôr uma vírgula aqui e vou dizer que tipo de força que eu estou aplicando. Eu vou escrever aqui, ó, force mode, ponto. E aqui eu tenho vários tipos. Force, ele aplica uma força contínua no objeto de acordo com a sua massa. Aceleração, a sua velocidade vai aumentando aos poucos. Impulso é uma força de uma vez que ele vai colocar e vai parar. E velocity change, ele vai mudar a velocidade do corpo, tá? Então você tem esses 4 tipos de força. A gente vai usar o velocity change, que é algo mais fácil da gente controlar. Então, e fecha. Então o que eu estou fazendo aqui? Todo esse código aqui eu estou colocando uma força uma velocidade para cima do meu objeto de acordo com a sua velocidade. Então eu completei o que está escrito aqui, ó,
quando o botão de salto for apertado e se o player estiver no chão, a variável onGround se torna falsa e o player salta. Vamos fazer o seguinte, só para a gente entender o que está acontecendo, eu vou dizer que o onGround vai começar como verdadeiro ao invés de falso, só para a gente fazer o teste, tá? Então, ó, bool, onGround, true. Eu estou dizendo que ele vai começar como verdadeiro onGround. Então, começou o negócio, vai estar verdadeiro, tá? Vamos ver como é que está funcionando o nosso código, se está tudo bem. Eu ensinei num vídeo que eu postei hoje ainda sobre a instalação da Unity e eu expliquei uma cor que você pode mudar que faz isso aqui, ó. Ele dá uma escondida no painel da Unity para você saber quando ele está simulando e quando que não. Ajuda bastante porque algumas vezes a gente acaba se apressando e não interrompendo a simulação na hora de mudar alguma coisa. Então faz isso que vai te ajudar no futuro, tá bom? Então tá aqui o nosso jogo, vamos ver ele funcionando, ó. Apertou para cima, para baixo, tá se movimentando normal. Agora olha o que vai acontecer se eu apertar o salto. Nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu mandei colocar uma velocidade, só que olha a velocidade do meu jump speed, 0. Não vai adiantar nada. Então vamos mudar para uma velocidade 10 para ver o que se tá bom. Eu posso ir controlando essa velocidade até chegar numa altura legal, tá? Então vamos dar play e vamos ver agora. Pronto, olha a movimentação, tudo certo. Agora vamos ver o salto. Foi, pulou. Vamos pular de novo? Não pulou. Por que está acontecendo isso? Nós vamos dar uma pausinha na aula para falar algo rapidinho, mas que é de suma importância. Estou certo que alguma coisinha você deve ter aprendido com esse vídeo, com o canal, com as nossas aulas. Então você já acabou tendo algum tipo de benefício com os nossos vídeos. No mínimo foi divertido. E eu aprendi que para a gente viver bem em sociedade, a gente ter uma sociedade mais gostosa, é importante a gente retribuir o bem que as pessoas fazem pra gente. Por isso que eu resolvi postar essas aulas gratuitamente, ao invés de postar cobrando determinado valor na Hotmart, na Udemy ou similares. Mas tem duas formas que você poderia ajudar muito a gente, ajudar muito esse projeto, fazer ele crescer, ir para mais gente e até mesmo gerar coisas maravilhosas. A primeira delas, totalmente gratuita, é você dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho para você poder receber as notificações quando a gente lançar coisas novas. E isso vai ajudar a gente a postar mais vídeos, postar mais aulas, fazer análises. E o mais legal é a gente poder dedicar mais tempo à produção do nosso próximo jogo, que é o Church Simulator. Se quiser saber mais, vai ter o link dele aqui na descrição para você saber um pouquinho mais sobre o jogo. E a segunda forma de contribuir é através de uma campanha de crowdfunding no nosso Apoia-se. Qualquer valor já está ajudando bastante a gente, e dentro das pessoas que nos ajudarem através do Apoia-se, ainda lhe dará a oportunidade de participar de discussões para ver qual que vai ser a próxima aula, qual que é o próximo vídeo, momentos para tirar dúvidas, um link para você poder perguntar o que você quiser e até mesmo uma consultoria online para aquelas pessoas que estão mais ativos e mais ajudando a gente. Gente, tudo isso vai contribuir diretamente para que a gente possa, até mesmo no futuro, tornar esse estúdio que funciona aqui na minha casa, numa empresa, onde a gente vai dar oportunidade para pessoas que possam aprender com tudo isso e ainda ganhar uns salários melhores rendas, contribuir para a divulgação da indústria nacional e da cultura brasileira através dos games. Qualquer ajuda e já me ajuda bastante e muito obrigado mesmo. Agora vamos pro vídeo? Por que ele não pulou quando eu tentei de novo? É porque, repara, eu falei no meu código quando que o onGround se tornará falso, ou seja, quando ele sai do chão. Mas eu não falei no meu código quando que ele vai se tornar verdadeiro, ou seja, quando que ele volta para o chão. Então ele está falso para sempre, tá? Então preciso resolver isso. Como que eu resolvo? Eu vou dizer para o código que
na hora que o player bater no chão, a hora que o player bateu, pá, bateu no chão, o on ground se torna verdadeiro. Beleza? Que é a hora que ele chegou no chão. Então, para isso, nós vamos utilizar um método que chama on collision, ou seja, na colisão. Esse on collision tem várias formas diferentes. Então tem on collision enter, on collision exit, tá? Qual que é a diferença dos três? On collision enter, que é o que a gente vai utilizar, significa que é a hora que a colisão começou, ou seja, o player não estava no chão, não tinha batido, não chegou a bater no chão. No frame que ele bate no chão, ele fica positivo, ele funciona. É só no frame que ele bate no chão. Se ele continuar no chão, ele não continua executando, tá? Então esse é o on collision enter, na hora que ele entra na colisão. O on collision sozinho, ele serve para enquanto houver aquela colisão. Ou seja, se eu tivesse on collision sem o enter, significa que na hora que o player tocasse no chão e enquanto ele estivesse no chão, ele ia continuar executando. E on collision exit significa que ele só vai executar quando o player sair da colisão. Então na hora que o player sai, aí ele executa, tá? A gente vai usar o on collision enter. Vamos lá? Lá embaixo, vai lá para baixo, depois do enumerator, você vai criar o on collision enter. O enter não é o 2D, tá? O enter. On collision enter, você vai ver que tem aqui dentro do parênteses tem uma coisa escrita, que é o objeto da colisão. Na verdade é o colisor dele, tá? Então quando ele entrar numa colisão, ele vai verificar um objeto, que é o objeto que ele está batendo. Então esse collision é o colisor do objeto que ele bateu. A gente vai dizer o seguinte: se esse objeto, vou até colocar no comentário aqui, ó. Se o objeto que ele bateu é o chão, então a variável onGround fica verdadeira. Tem espaço aqui. Beleza? Então eu vou dizer para ele, como que eu faço isso agora em código? If a collision, eu vou escrever simplificado, depois eu mostro como que é de verdade, tá? Collision é o chão. Então onGround se torna verdadeiro. Beleza? Só que não é assim que a gente diz para ele que é o chão, tá bom? Pra gente dizer para ele que é o chão, a gente vai precisar usar uma informação dentro dos objetos que se chama tag. E o que é uma tag? Quando eu crio um GameObject dentro da Unity, uma das coisas que esse GameObject tem é uma tag, que ela pode ser definida ou não. De cara, ela já se torna indefinida, mas eu posso dizer para ele, ó, esse objeto tem uma tag que se chama chão, ou player, ou enemy para os inimigos. Eu posso criar essa tag para dizer para a Unity do que se trata aquele objeto. Então nós vamos criar dentro da Unity uma tag chamada chão, mas óbvio que a gente vai criar em inglês, né? Floor, beleza? Vamos para Unity. Para isso, onde a gente vai criar isso? No chão, no floor, tá? Então, ó, no floor, aqui, ó, no floor e no path. O path são aqueles caminhos que a gente criou para o player. Então vamos começar no floor. Aqui no lado direito, você está vendo aqui tag, tá untagged. O que significa? Que ele não tem nenhuma tag, não está atribuída. Então eu vou clicar aqui no untagged. E aí eu vou vir aqui, ó, add tag. Certo? Aqui eu já tenho a tag floor, mas vamos pagar ela para fazer de conta que eu não tenho, porque eu já estava fazendo alguns testes. Então vamos pegar aqui, ó, e vamos adicionar uma tag. Cliquei em mais aqui, ó. Aí ele pede o nome dessa tag, eu vou chamar de floor.
Save. Então criei a tag chamada floor. Já aplicou para o meu objeto? Não. Agora eu preciso aplicar para o meu objeto. Então clico aqui no floor. Tá vendo? Ele ainda está untagged. A gente vai mudar aqui e vai colocar floor. Só que eu também vou colocar no path, nos caminhos. Path. Nem porque eu pus acento. Depois eu tirar esse acento daí. Aí, ó, selecionei aqui os path, os caminhos. E eu vou vir aqui e floor. Vamos ver se tá tudo certo, ó. Floor, path. Tudo com a tag chamada floor. E agora que ele já, a Unity já sabe quem é o chão, quem é o floor, agora eu posso dizer para ele, quando você tocar um objeto que tenha a tag floor, aí ele vai executar alguma coisa, tá? Vamos lá pro código. Eu vou falar para ele o seguinte, ó. Sabe a sua colisão? Você bateu em um objeto, GameObject. Esse objeto que você bateu, ele tem uma tag. Então, olha a tag desse objeto para mim, se ela é floor. Se a tag for floor, ela retorna verdadeiro. Ela vai dizer que isso é verdadeiro e ele vai executar isso daqui. Se ela não for floor, ela não retorna verdadeiro e não executa essa parte. Então o que eu estou dizendo aqui, ó? Collision GameObject compare tag. Eu estou falando para ele, sabe esse objeto que você colidiu? Verifica se nesse objeto tem uma tag chamada floor. Se ele falar tem, então quer dizer que ele chegou no chão, on ground. Tá? Aliás, agora que eu pensei nisso, mas não vou mudar não. Se quiser você pode transformar o on ground para on floor, no chão, né, para fazer mais sentido. Mas tá bom, tá bonitinho. Eu gosto de on ground, é mais bonito. Então salva. E agora vamos testar o nosso jogo. Vamos lá, nosso player tá no chão. Vamos ver, movimenta para cima, para baixo, para cima, tá beleza. E agora vamos apertar o botão de salto que é o espaço. Iru! Saltou. Vamos ver se ele... Eu vou apertar 2 vezes para ver se ele salta no ar. Não salta no ar, ó. Olha que beleza. Ai, mas tá muito fraco o salto. Então posso vir aqui no player, jump speed e alterar para, sei lá, 20. O que vai acontecer? Eita, saiu até da tela. Então agora tá demais. Vamos para 12. Ihu! Tá? Tem outras coisas que a gente consegue fazer também, que é alterar a gravidade, tá? Quanto que esse player vai influenciar na gravidade. Que aí a gente pega em configurações na hora do balanceamento. Então, ó, já está se movendo, já está pulando. Ele não pula 2 vezes, ele espera chegar no chão. Então, ó, não dá para dar duplo, pulo. Então, está pronto o código do nosso salto. Na próxima aula, a gente vai reorganizar o nosso código para ele ficar fácil de ler. Tá muito difícil de ler o nosso código, tem muita coisa, muita sujeira. Então a gente vai reorganizar aquele código, aprendendo um pouco mais a respeito dos métodos, para poder ficar mais fácil para quem ler o nosso código conseguir saber o que está acontecendo ali dentro, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau!